Então, bora para frente. Agora, a gente vai fazer duas etapas do pipeline da ciência de dados de uma vez, que é a construção e a avaliação da máquina preditiva de uma vez, tá bom? Só lembrando, isso aqui era uma competição, por isso que nós subimos lá o banco de dados de teste separado, o arquivo de submissão. E aí, galera, quando a gente está numa competição, eu falo isso com os meus alunos. Quando eu estou fazendo o SMA com eles, que é o Sistema de Navegação Ativa, todos os meus alunos participam de competições, porque eu acredito que é aqui que os caras se transformam em cientistas de dados. É aqui que eles resolvem problemas da vida real. É aqui que eles mostram o seu valor, beleza? E eu falo para eles entrarem lá num site do exterior, fazer a sua competição, participar, tentar ficar entre os 100 primeiros, e aí a gente bate um papo depois, a gente vê exatamente como é que foi o seu desempenho, e só depois ele recebe o título de mestre Yoda. Olha que interessante, né? Cientista de dados na prática é exatamente assim. Só que para isso, a gente olha direitinho todo o processo. Ele vai lá, constrói a máquina preditiva, faz tudo direitinho, depois a gente vai lá e avalia. Como é que a gente avalia? De acordo com a métrica da competição. Então, nessa competição aqui, ó, a avaliação era utilizando a métrica log loss, tá bom? Então, como é que ele sabe disso? Aqui, ó, essa competição vai falar para ele, ó, eu vou olhar aqui e vou fazer a métrica por meio da log loss. Tranquilo? Então, ele já parte sabendo como que ele vai ser avaliado. E isso é muito importante, beleza? Então, já que ele vai ser avaliado com a métrica log loss, a gente tem que trazer ela aqui para dentro. Faz sentido ou não faz? Vou trazer ela aqui, ó, por meio do sklearn, né? O metrics, pacote metrics, vou trazer a log loss e já vou importar aqui a nossa máquina preditiva com o LightGBM. Esse é o algoritmo que a gente escolheu para fazer o nosso trabalho. Poderia utilizar vários algoritmos, bater o baseline e tudo mais. Só que imagina aqui que o cara já fez vários testes, o LightGBM é aquele que já está trazendo melhor resultado, ele só quer mexer nos parâmetros do LightGBM, porque ele já viu que o LGBM vai ser o melhor algoritmo para ele. Tranquilo? Então, é só isso que ele está fazendo. Estou importando a log loss e estou importando o LightGBM, porque ele já escolheu esse algoritmo para construir a sua própria máquina preditiva. Então, vamos lá. Primeira coisa, ao se utilizar o LightGBM, ele tem que separar os dados que vão entrar na máquina preditiva bem bonitinho, tá bom? Então, ele vai lá, ó, o LightGBM tem uma função, um método onde a gente vai lá e fala, olha só, LightGBM, os meus dados de treino são esses aqui, ó, o X de treino e a minha label tá aqui, ó, o Y de treino. Tranquilo? Você salva isso no train data. Todos os dados que seguirem essa função são os meus dados que passou pela máquina preditiva, pelos dados de treino. Agora, o meu test data, eu vou colocar aqui, ó, que é exatamente o XCV, né, que eu separei para testar, e a minha label é o YCV. Separei o que é dado de teste, separei o que é dado de treino. Beleza, outra parada avançada que eu vou fazer agora. Eduardo, você está fazendo tunagem de hiperparâmetro, mas o que é isso mesmo? Então, nós estamos pegando os parafusinhos que estão dentro dos algoritmos e estamos dando umas apertadas, beleza? Por quê? Porque a gente está regulando. A cada mexida que a gente faz, a gente melhora o nosso resultado, tá bom? Vou te mostrar como. Olha só, o LightGBM ele tem muitos hiperparâmetros. A gente, cientista de dados na prática, estuda vários hiperparâmetros. Por quê? Porque são formas da gente melhorar o nosso resultado. Como que melhora o resultado mesmo, Eduardo? Atingindo a melhor métrica, não é isso? Então, se eu tenho lá uma métrica, eu quero atingir a melhor métrica. E é para isso que a gente usa os hiperparâmetros, para mexer no parafuso, para melhorar a minha saída, o meu resultado. Então, olha só, aqui nessa primeira interação, a gente vai mexer aqui exatamente em 1, 2, 3, 4, 5 hiperparâmetros, beleza? No final, a gente vai ter mexido em muito mais, mas agora eu quero te mostrar esses 5 só para você ir tendo o gosto do que é mexer com hiperparâmetros de algoritmos, tá bom? Então, olha só, eu estou criando um objeto chamado parâmetro. Então, imagina que eu estou criando uma macro. E nessa macro eu vou ter várias variáveis e para cada variável eu vou dar um valor, fechou? Só que eu estou escolhendo só 5 de início, eu vou mexer só em 5. Quais? Vou mexer em algumas que para mim são importantes inicialmente. Número de interações, a quantidade de vezes ali que a gente vai passar os dados para a máquina preditiva treinar. Depois, a métrica, log loss. Então, eu estou passando a métrica que eu quero que o LightGBM avalie, é o log loss, a gente acabou de ver. Objetivo, multiclass, porque a gente viu que o downloads tem várias categorias. A gente fez lá, tem mais de 10 milhões de downloads, mais de 1.000 milhões de downloads, mais de 1 download, mais de 10 downloads. A gente fez todo esse trabalho, beleza? Número de classe, 18, e a taxa de aprendizagem é igual a 0,09, que é 9%. São hiperparâmetros que você, para conhecer como
que ele se desenvolve, qual é o objetivo de cada um, você precisa entrar na documentação do algoritmo e você vai fazer isso lá, porque você está curioso para saber o porquê que eu estou usando cada uma dessas aqui. Alguns eu falo, olha só, o número de interações, a quantidade de vezes que eu vou passar os dados, a métrica que eu estou avaliando, eu já posso até dizer aqui, ó, o LightRBM já reconhece a métrica que a gente está utilizando aqui como uma métrica, ele já deixa a gente colocar no hiperparâmetro, né? Eu não preciso depois fazer o predict, depois jogar a função de novo para ele trazer ali qual é a métrica, né? Qual o valor da avaliação. Você já joga dentro do hiperparâmetro do algoritmo e ele já mostra para você qual é a métrica. E a taxa de aprendizagem, né? É a velocidade com qual o algoritmo vai treinar ali e aprender com os dados, tá bom? Depois a gente vai utilizar outros. Inicialmente, eu vou salvar esses hiperparâmetros, tá bom? Poderia utilizar todos eles aqui, eu vou salvar só esses 5 aqui, tá bom? Beleza? Agora a gente vai pegar exatamente aqui, nós vamos pegar o LightRBM, passar aqui, falar para ele treinar com os parâmetros que a gente salvou aqui em cima, beleza? Aqui ele vai mostrar de 100 em 100, que é a quantidade de vezes em que ele vai passar, vai fazer, passa os dados ali, mostra pra gente o resultado a cada 100 vezes. Aqui, o train set, que é o dado que ele vai utilizar agora, é o train data, tá bom? E o valid sets é exatamente o test data, que a gente separou aqui em cima. Então, ó, você vê que ele é bem parametrizado, né? A gente cria os parâmetros antes, para depois simplesmente falar para ele treinar, ó, LightRBM treina, tá bom? Quais os hiperparâmetros? Alguns aqui, outros eu já separei aqui em cima. E depois que eu treino, eu faço o predict, predições com novos dados. Que dados? Dados de teste aqui, ó, tá aqui o X, CV, que é de validação, tá bom? E aí ele salva aqui no YPred. Eu faço o treinamento, beleza? Ele vai fazer o treinamento e observa que agora, ó, ele vai começar a printar pra gente os valores. Olha só, na primeira rodada aqui, ó, a nossa log multiloss deu um valor muito alto, depois foi melhorando, ó. Olha só, a rodada 31 trouxe pra gente o melhor valor, e esse melhor valor foi 1,26. Eduardo, eu não sei como é que funciona essa métrica. Então, assim, quanto menor, melhor, tá bom? Ele tá falando aqui como se fosse erro. Quanto menor o erro, melhor. Então, como que a gente avalia aqui, ó? Eu quero mostrar para você, olha só. Olha essa parada aqui, ó. Nós temos aqui, ó, que os 20 primeiros colocados nessa competição, que eu deixo o link aqui, ele tinha um erro aqui, ó, que era 1,08. Tá vendo? Então, os 20 primeiros estavam em 1,08. Nós tiramos 1,26. Se a gente for olhar aqui no site da competição, 1,26 coloca a gente entre os 60 primeiros do mundo. Olha que fera, né? Eu geralmente falo para os meus alunos escolher a competição e tentar ficar entre os 100 primeiros do mundo. Alguns ficam mais para baixo, é normal. Outros ficam lá no topo, ficam em quarto, terceiro. Isso é uma loucura e é muito fera. A gente comemora muito isso. E tá aqui, outros batem a meta, que nem eu fiz aqui, bati a meta. 1,26 estaria aqui, né? Em 62º lugar, né? Tomaria o lugar do Charanf, né? Mas a gente fez só o baseline, a gente quer melhorar os nossos resultados, não é? Bora melhorar o nosso resultado? Então, o que a gente fez? Eu já trouxe aqui mais ou menos alguns parâmetros que eu fiz o teste, e aqui eu vou só descomentar para que o algoritmo considere tudo isso aqui que eu estou deixando, que são variáveis que melhoram ali a nossa máquina preditiva, tá bom? Então, quando eu passar aqui agora de novo, beleza? É porque eu esqueci de colocar a vírgula aqui, ó. Quando eu passar aqui agora de novo, vou jogar aqui de novo aqui na máquina preditiva, ele vai fazer um novo teste, você vai olhar o resultado aqui, ó, vai aparecer aqui os novos resultados. E a tendência é que o nosso resultado melhore, que a gente fique ali em, ó, a primeira 100 passadas deu 1,20. Bora para 200 agora, né? Porque eu coloquei para printar, fazer o verbose de 100 em 100. Então, o verbose vai mostrar aqui agora depois com 200. Então, presta atenção aqui, ó. Com 200, opa, já melhorou muito, ó. 1,12, já tá colocando a gente ali perto dos 20 primeiros. Olha só, tava entre os 60 primeiro, já tá colocando a gente entre os 20 primeiro, vai. Vamos ver o 300 aqui como é que vai ficar. E o 400, porque eu mandei ele rodar 400 vezes, né? Eu pedi para ele passar 400 vezes ali para ver se a gente melhora o nosso resultado. Tranquilo? Então, bora olhar. Olha que interessante. Passou 300 vezes, já está aqui, ó, 1,087. Olha que fera essa parada, beleza? Então, já melhorou muito o nosso resultado, já está colocando ali a gente entre os 20 primeiros. Bora esperar aqui a passada
de número 400 para a gente ver se a gente realmente vai melhorar esse resultado aqui de 1.08. A tendência é de que melhore um pouquinho, talvez um pouco igual, esse número aqui vai vir um pouco aproximado, né? Vamos acompanhar aqui. E vou lá, melhorou um pouquinho, beleza? Rodou as 400 vezes e tá aqui o nosso resultado. Nosso resultado foi 1.8023. Olha onde a gente ficaria aqui. 1.8023 é nós, a gente ficaria aqui, ó, em 22º lugar. A gente tomaria o lugar do Adi Assurem. Então, a gente acabou de ficar em 22º colocado, galera, entre, sei lá, milhares de pessoas aí que competiram aqui nessa competição no mundo, galera. E isso é que é o melhor.